Provação e tentação no tempo. Há diferença entre obediência e sujeição, medo e temor, gratidão e bajulação, fé e ambição. Assim, quando o homem está sendo provado ou tentado, embora não saiba de imediato a diferença, ele pode ver no decorrer dos dias e no discernimento do Espírito se está sendo provado por Deus ou tentado pelo mal, porque o homem pode fazer tudo quanto Deus mandou por medo, pavor, interesse, ambição, para fugir do inferno, mas não o fará por obediência. Logo, Deus, porque ama acima do que o homem poderia compreender, induz ou permite a provação e a tentação para tratar o homem e o atrair para si. Logo se coroa todo o ocorrido com estas palavras: todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Palavra alguma falhou de todas as palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu, tudo se cumprirá. Buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma destas coisas falhará, nenhuma nem outra faltará. Porque a minha própria boca ordenou, e o meu espírito mesmo as ajuntará. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Ele falou, e tudo se fez. Mandou, e tudo tomou forma, porque todas as coisas lhe obedecem. Quem pode resistir à sua vontade? Mais vale obedecer por amor do que por medo. Ora, todas as coisas lhe obedecem, não quer dizer que todas as coisas lhe são obedientes. É quando o homem pergunta: a provação tem tempo marcado antecipadamente? O tempo da provação é segundo a demora ou rapidez do homem, ou é um tempo já marcado por Deus? A atitude do homem define o tempo da tentação. Se o homem andar corretamente, a provação dura menos. Se o homem não se converter ou não atender, a provação demora de se acabar. Toda a provação é para o bem do homem. A provação de Jesus Cristo e de Jó foram com tempo marcado. O tempo da provação depende de quem? Arrazoemos. Todas as coisas lhe obedecem, não quer dizer que todas as coisas lhe são obedientes. Na verdade, nada nem ninguém resiste à voz e vontade de Deus. Mas os que são dele, a obediência nasce da gratidão, na reciprocidade da atenção. A provação tem tempo marcado antecipadamente? Não. O tempo marcado limita o homem na sua liberdade de obedecer ou não, colhendo as consequências de sua escolha, podendo dar cumprimento ou não. Deus tem prazer em perdoar. Outra pergunta. O tempo da provação é segundo a demora ou rapidez do homem, ou é um tempo já marcado por Deus? É seguindo o que o homem pode suportar ou reagir benignamente
E quanto mais cedo atender ao porquê da tentação, mais rápida ou maior será a vitória sobre ela. É o conhecer antecipado de Deus que nos faz presumir tempos e períodos predeterminados. Mas Deus é livre para saber e sabe para ser livre. Outra pergunta. A atitude do homem define o tempo da tentação? Ora, no universo dos conceitos humanos, sim. Sim, porque quando o homem vence na tentação, ela desaparece diante de sua comemoração. Mas a atitude do homem não gere o tempo de tentação, não rege o tempo de tentação, cujo período é regido por outra pessoa, elemento ou Deus. Mas será sempre bem-aventurado o que for até o dia seguinte, tiver azeite de reserva e entender e estender as cortinas de sua habitação. Se o homem andar corretamente, a provação dura menos. A provação e sua demora de tempo pode ser exatamente para engrandecer as virtudes do que anda corretamente. Nem sempre a provação é por castigo, reprovação e flagelo, mas concorrendo para o bem do tentado e para manifestar a obra de Deus nele. O que das tentações de Jó, até hoje difícil de compreender. Outra pergunta. Se o homem não se consertar ou não atender, a provação demora de se acabar? Mano, se a provação for por causa de passos errados e for enviada para conserto do homem, ele permanecerá sob provação ou tentação até o tempo em que Deus lhe der tempo de se arrepender. Faz bem se consertar ou se arrepender antes da medida transbordar, porque somente Deus sabe o tamanho dela, e o homem não compreende os seus próprios erros. Acaba no arrependimento, no conserto ou no transbordar da medida de cada um. Outra pergunta. Toda aprovação é para o bem do homem? Sim, todas as coisas ocorrem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Deus, não levando em conta o tempo de ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todos os lugares, que se arrependam. Sim, porque as misericórdias do Senhor não têm fim, e Deus não tem acepção de pessoas. A provação de Jesus Cristo e de Jó foram com tempo marcado. Ora, Deus é o Senhor do tempo. Jesus Cristo, o Pai da eternidade. E este Espírito Consolador, a verdade de que o tempo não rege Deus. Havia, no entanto, em Jó, Moisés e Cristo Jesus, feito homem, na forma de homem, grandeza de homem. Logo, 40 dias de deserto, jejum, tentação ou provação, serem testemunhos de que Deus, aniquilando a si mesmo, tomou forma de homem e foi achado fazendo assim, na forma de homem. Outra pergunta. O tempo da provação depende de quem? Depende de Deus, sim, porque seja Deus verdadeiro e todo o homem uma passageira imitação, como está escrito. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito. Mas quando depender do homem, porque é semelhança de Deus,
Caso a tentação ou provação tenha sido por causa de um dano, assim que o homem se consertar, terminará a provação, mas Deus lhe ajudará a colher o que plantou. Se sua provação, tentação ou tribulação for para manifestar suas virtudes ou intimidade com Deus, a prova terminará quando Deus for glorificado. As consequências virão certamente por um vaso quebrado, uma cruz diária ou passos sangrentos, mas Deus mesmo o ajudará a viver a verdade daquela pregação. A minha pregação, como anunciou o Senhor, para quem teve ouvidos para ouvir e deu crédito. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Provação e tentação no tempo.